Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Nesse vídeo, vamos tentar responder algumas perguntas de alguns colegas investidores. O que pode acontecer com os investimentos com a alta na taxa de juros que tende a ocorrer no Brasil nos próximos meses e nos próximos anos. Antes disso, eu peço que você nos ajude a fortalecer o canal e por isso é muito simples. Basta se inscrever no canal e clicar no sininho. Com isso, vocês sempre estarão atualizados a cada vídeo novo que a gente coloca no canal, como vocês também nos ajudam a fortalecer o canal, a continuar produzindo conteúdo importante, atualizado e gratuito para que vocês sejam investidores melhores. Muito bem, para a gente poder responder essas perguntas, a gente tem que primeiro entender o cenário macroeconômico que nós estamos no momento. Então nós temos a taxa de juros de curto prazo, que é a taxa Selic no Brasil, nas suas mínimas históricas. Nós temos um descolamento em relação à taxa de juros de longo prazo, que está na casa de 8,5%. Nós temos também uma aceleração muito importante da inflação, que é a IPCA, de meados do ano passado para cá, que está agora na casa de 4,5%, e mesmo tendo subido bastante, a gente tem um descasamento em relação ao IGPM, o que sugere que ainda tem espaço, provavelmente, desse IPCA, dessa inflação ainda subir mais. Associado a isso, nós temos um câmbio desfavorável, nós estamos provavelmente diante de um boom das commodities, principalmente do petróleo, que é o que mais nos impacta no momento. Sendo assim, a gente acaba tendo aí um cenário ideal e perfeito para que o Banco Central aumente a taxa de juros do país. E basicamente por dois objetivos principais. Primeiro, para estimular os investidores estrangeiros a investir no país. Porque o investidor estrangeiro vai investir num país que está pagando uma taxa de juros muito baixa, outros lugares já estão aumentando a taxa de juros, e um país com tantas incertezas, com tanto problema, com tantas inseguranças jurídicas, tributárias e tudo mais. Então é uma forma também de estimular os investidores estrangeiros. Outra coisa é você tentar frear ou compensar o aumento desse IPCA, uma vez que estamos trabalhando com uma taxa, com juros real negativo e bem provavelmente ainda esse ano, mesmo aumentando a taxa de juros do país, ainda vamos ter um juros real negativo. Feito esse preâmbulo, feito esse resumo, agora a gente vai responder as perguntas para vocês. Muito bem, então compartilhando minha tela com vocês, vamos para essas dúvidas que as pessoas têm passado bastante para a gente. Primeiro, os investidores deixarão de investir em renda variável? Isso não vai acontecer. A gente está com mais de 3,5 milhões de pessoas de CPFs na Bolsa. Existe uma projeção de isso aumentar bastante ainda mais. O brasileiro demorou para entender, mas entendeu que a renda variável é a principal forma de você construir patrimônio tanto no curto, no médio e no longo prazo. Então é importante você investir em renda variável para você realmente ter um retorno, principalmente a longo prazo. Só renda fixa não dá para você investir. Por mais que essa taxa de juros suba para 3, para 4, para 5%, ainda vamos viver com juros real negativo em 2021. Provavelmente isso vai continuar um pouco, pelo menos no primeiro semestre de 2022, e a gente não sabe o que vai ser depois. Óbvio que a gente não pode comparar com 2016, 2015, que a taxa de juros era acima de 14%, bem acima da inflação. Então ali, naquele momento, era muito atrativo você realmente investir na renda fixa, porque você acaba tendo um retorno real, juros real, e há uma segurança sem tanto risco como investir em renda variável. Mas, sinceramente, não é o que eu vejo que vai acontecer no curto e médio prazo. Como fica o crescimento das empresas? Então, essa alta na taxa de juros impacta negativamente as empresas basicamente por dois fatores. Primeiro, se a taxa de juros está mais alta, a empresa tem mais dificuldade em tomar dívida, ou ela não toma tanta dívida. E é importante a empresa tomar dívida justamente para poder crescer, para poder comprar outras empresas, poder aumentar sua estrutura, comprar máquinas. Então isso acaba impactando negativamente as empresas. Uma outra forma que isso impacta negativamente as empresas são aquelas empresas que têm produtos, a venda dos seus produtos atrelados geralmente a financiamento. Então, uma empresa que vende financiado a 2%, ela vai vender de uma forma. Se a taxa de juros vai para 5%, 7%, 10%, com certeza as vendas já vão ser mais impactadas.
Então essas são as duas formas que isso pode afetar o crescimento das empresas. Quais os setores mais impactados? Todos são impactados, mas a gente observa que educação acaba sofrendo bastante pela questão de crédito educativo ficar mais caro. A gente vê também a parte de construção sofre muito e a questão dos fundos imobiliários. A gente observa que historicamente, quando a taxa de juros cai, as cotas se valorizam. Quando a taxa de juros sobe, as cotas desses fundos imobiliários tendem a dar uma desvalorizada. Isso não é via de regra. Existem outras variáveis aí também. Quais são os setores que são menos impactados? Bancos. A gente vê que banco ganha dinheiro de tudo que é forma, tanto com juros altos, com juros baixos, ele ganha dinheiro. E também as seguradoras. Quando você paga aquele prêmio lá, quando você paga aquele contrato para a seguradora, ele pega esse dinheiro, ele investe a maior parte em título de renda fixa. Então, se a taxa de juros da renda fixa tende a subir, e se subir muito forte, o retorno das seguradoras tende a alavancar bastante, e é o que a gente viu, né, dos últimos meses, pouco tempo para cá, a gente tem visto realmente o preço de cotação dessas seguradoras cair bastante. Acredita-se que com o aumento na taxa de juros, é um setor que tende realmente a alavancar bastante, porque é um setor que está barato, é um setor que já caiu bastante, e com isso pode ser o gatilho para ter uma valorização importante. Como ficam os empréstimos bancários? Eu não sei se vocês lembram, mas há mais ou menos um ano e meio, os bancos acabaram divulgando em várias mídias sociais, televisão e tudo mais, que estavam com uma linha de crédito diferenciado, porque como a taxa de juros e a inflação estava muito baixa e iria ficar assim durante muito tempo, a melhor coisa era fazer esses créditos. Muito bem. Banco não faz nada do nada, né? Ou você acha que o banco já não sabia que esse aumento de taxa de juros ia acontecer? Então, alguns colegas na época, inclusive, me perguntavam no privado, eu dizia, realmente, nós estamos na taxa mínima de inflação e juros histórico. Porém, existe uma probabilidade para daqui nos próximos meses, aí eu já não sabia quando seria, disso começar a subir. E é o que a gente está vendo agora. Então, quem contratou financiamento lá atrás pré-fixado, tá de boa, nada muda. Mas quem contratou essas taxas de juros atrelados a Selic, CDI ou inflação, principalmente inflação, vai ter a sua dívida, vai ter as suas parcelas mudadas para cima e tende ainda a aumentar com o tempo e não tem uma certeza de quando isso vai parar. Aí vai depender muito da postura do banco a partir de agora. Bem, qual o impacto no mercado de opções? Vocês sabem, quem me conhece, eu adoro trabalhar no mercado de opções, nós temos vários vídeos no canal falando sobre mercado de opções e uma das coisas que impacta bastante o prêmio das opções é a taxa de juros do país. Lá para 2016, quando a taxa de juros era acima de 14%, os prêmios eram bem mais gordos do que agora a 2%. Se a gente tiver uma taxa Selic de 3%, 4%, 5%, 7%, 8%, esses prêmios tendem a ser muito bons. Então é um momento muito bom para você investir em conhecimento em mercado de opções, porque bem provavelmente no decorrer dos meses e do ano tende a pagar prêmios cada vez melhores. Fundos imobiliários. A gente sabe, historicamente falando, como eu já disse, obviamente que a gente não pode achar que vai cair cota de fundo imobiliário só porque vai subir taxa de juros, como a gente não pode achar que vai cair taxa de juros e vai subir cota de fundo imobiliário. Não depende só disso, tá? E muitas pessoas perguntam assim, Carlos, mas nesse momento, será que quem vai sofrer mais, papel ou de tijolo? Bem, como o de tijolo é lastreado no imóvel físico e por toda essa questão que a gente está também de home office, pandemia, economia está difícil, o plano de vacinação está demorando, o aumento da taxa de juros tende principalmente a afetar os fundos de tijolo. Os fundos de papel, como são atrelados à dívida de renda fixa, podem se privilegiar ou podem sofrer menos do que os fundos de tijolo. Então, se você gosta de investir em fundo imobiliário, quer aumentar a sua posição em fundo imobiliário, talvez seria interessante, se não tiver ainda uma participação em fundo de papel, seria um momento bem interessante. É óbvio que se aumentar para 3%, 4%, isso não vai dar um impacto importante. Isso vai depender de outras coisas. Agora, se a taxa de juros do país subir
e a economia de uma forma geral atrapalhar o crescimento e as finanças dos fundos imobiliários, aí sim, a gente vai ter uma queda importante na cota dos fundos imobiliários. Ou seja, o mercado ele vai precificar para baixo justamente para esse retorno dar uma melhorada. Então, quando você investe em fundo imobiliário, você pensa, poxa, entre renda fixa e fundo imobiliário, eu vou fundo imobiliário, porque eu tenho um pouco mais de segurança do que em ações, né? E está pagando mais do que renda fixa. Agora, se a renda fixa começa a subir muito, começa a ultrapassar os rendimentos e mais o prêmio de risco que você tem em investir em fundo imobiliário, aí já começa a ficar complicado. Então, só aumentar a taxa de juros não vai impactar a cotação dos fundos imobiliários, pelo menos se chegar até 4%, até 5%. Agora, se chegar a 4, 5, 6% e a economia não melhorar, e com certeza isso vai alterar os rendimentos e os dividendos pagos aos cotistas. E aí que realmente a gente vai ver a cotação, o mercado precificar cada vez mais para baixo. E para a gente finalizar, como ficam os títulos de renda fixa? Nós temos os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. Os pré-fixados é aquele que você empresta dinheiro para o governo, ou para a empresa, ou para o banco, e você já sabe que você vai ganhar no final do contrato. 5% ao ano, 7% ao ano. O pós-fixado é aquele geralmente atrelado à taxa de juros, por exemplo, Tesouro Selic, atrelado à taxa Selic, ou quando você tem alguns CDBs, que é 100% CDI, 120% CDI, isso aí é um pós-fixado. E o híbrido, ou atrelado à inflação, aquele que paga IPCA mais 3%, né? IPCA mais 7%. Então, isso são os híbridos. Então, ele tem uma parte pré-fixada e ele tem uma parte pós-fixada, seria o híbrido. Algumas pessoas chamam de híbrido. Então, com a queda na taxa de juros, a gente viu que os pré-fixados se valorizaram bastante. Então, toda vez que tem queda na taxa de juros, os pré-fixados se valorizam bastante. No momento que a taxa de juros parou de cair, começa a subir, e se subir de uma forma muito rápida, são investimentos que tendem a se desvalorizar quem comprou, quem for comprar agora. For comprar agora, se você quiser vender antes do tempo, você vai perder dinheiro se você investir em pré-fixado. Quem faz parte do nosso grupo de investimentos sabe e acompanha a gente lá, que já desde o início a gente falou, quando a Selic estava a 6%, vamos continuar no pré-fixado. Chegou a 4%, vamos continuar no pré-fixado. Chegou a 2%, vamos continuar no pré-fixado. Fiquem atentos para a virada na curva da taxa de juros de curto prazo. Quem faz parte do grupo sabe que eu não estou mentindo aqui. E agora é o momento que a gente começa a falar. Se você tiver que migrar, o momento já começa a ser agora, do pré-fixado para o pós-fixado. Porque o pós-fixado ele perde na queda da taxa de juros, mas ele começa a ganhar na alta na taxa de juros. Então já seria a questão de você fazer migração, ou se você for aportar mais, aportar em pós-fixado. O híbrido é uma parte pré-fixada e uma parte atrelada à inflação, por exemplo. Então, é um título que você pode ter ganho com a alta da taxa de juros ou não. Isso vai depender como isso vai afetar a inflação. Então, se a alta na taxa de juros suplantar a questão da inflação, isso pode impactar negativamente esse título. Mas se não impactar, se não for uma alta de juros tão alta, pode ser um fundo que não pode ser um título de dívida que não seja tão impactado negativamente. Ou seja, resumo da ópera. O mais importante agora, o que tende a valorizar mais no curto prazo é o pós-fixado. O que tende a performar menos são os títulos pré-fixados. E o que vai ficar no meio termo e vai depender do que vai acontecer no futuro são os títulos de renda fixa híbridos. Ou seja, o que tem uma parte pré-fixada e atrelada a IPCA, por exemplo. Então, para esse vídeo é só isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de informação. Peço para vocês nos ajudarem a fortalecer o nosso conteúdo aqui, para ser muito simples. Basta se inscrever no canal, clicar no sininho e eu convido vocês a conhecer e a participar do nosso próximo evento online ao vivo. E até o nosso próximo vídeo.